Bom, vocês viram aí o que falou a Caroline Leavitt, né, porta-voz da Casa Branca. Óbvio, ela vai fazer um highlight ali dos principais tópicos ali positivos desse governo, mas vocês viram que eu tenho aqui ao meu lado companhia Maria Clara Batista, nossa produtora, repórter aqui do Metrópolis, que vai falar um pouco mais sobre o que é o State of Union. Então, a primeira pergunta que eu faço sobre esse discurso do Estado da União é obrigatório, o presidente tem que ir, né, Maria Clara? Isso mesmo, Sam. Boa noite a todo mundo. O Estado da União, ele é obrigatório para todos os presidentes dos Estados Unidos e é também uma tradição bem antiga na cultura norte-americana. Ela existe desde 1790, quando George Washington foi até o Congresso explicar como que estava o país naquela época. A Constituição americana, ela obriga o presidente a ir informar os parlamentares como que está a situação do país e também apresentar as prioridades do governo. Só que, com o tempo, isso virou muito mais do que uma formalidade. Então, o que a gente vê hoje não era o que a gente via há 100 anos atrás. Então, por exemplo, os presidentes, eles não iam pessoalmente. Eles mandavam o State of the Union por escrito. Eles tinham essa tradição de ir presencial, veio muito depois, veio ali no começo do século XX. E aí, quando foi o século, ali a década de 40, o discurso ele começou a ser transmitido na televisão, que aí é o que a gente vê hoje. Então, assim, num horário nobre, os americanos, eles assistem, eles acompanham, é um evento político aguardado por toda a imprensa americana, e esse ano ele tem um peso maior. 2026 é ano de eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, ou seja, em novembro, a Câmara vai ser renovada e 1/3 do Senado americano também vai ser. Então, atualmente, Sam, para você ter uma ideia mais ou menos, os republicanos, que é o partido do Trump, eles controlam as duas casas, tanto o Senado quanto o Congresso. Mas o governo ele está com esse enfrentamento de desgaste, a gente tem visto, a gente tem assistido, vendo as pesquisas, principalmente em relação à economia. Então, assim, o discurso é meio que uma chance para o Trump de falar ali com o eleitor, convencer o eleitor de que faz sentido, que ele está fazendo um bom trabalho e faz sentido manter os republicanos no Congresso, no Capitólio. Então, a economia deve ser, assim, o foco principal do discurso de Donald Trump. E a economia que a gente aqui no Brasil, a economia norte-americana, a gente está acompanhando de perto nos últimos meses, né, Maria Clara? Você que trabalha aqui com a gente acompanha esse tema de pertinho também, por causa como houveram as sanções a vários países, entre eles o Brasil, esse tema afetou a economia norte-americana. Então, muita gente fala sobre os motivos, por exemplo, para a retirada de sanções e de algumas tarifas ao Brasil. Teve lá a química com o presidente Lula, né, que o Donald Trump citou na Assembleia Geral da ONU em Nova York, mas assim, de forma pragmática, de forma objetiva, o que estava atrapalhando o governo Trump com relação às tarifas ao Brasil era o preço de alguns produtos na prateleira ali do norte-americano convencional. E, Maria Clara, a gente sabe que é uma questão de posicionamento. Aqui no Brasil a gente tem ali direita e esquerda, lá nos Estados Unidos a gente tem republicanos e democratas. Então, a gente sabe que esses discursos geralmente são marcados por algum tipo de protesto, algum tipo de manifestação. Mas eu queria antes citar um tópico ainda mais interessante, que é o seguinte: vocês lembram que na semana passada o presidente Donald Trump fez um discurso muito duro, né, Maria Clara, contra a Suprema Corte, porque, voltando a falar de tarifas, porque ele perdeu, a Suprema Corte considerou ilegal as tarifas globais que ele, enfim, aplicou a vários países, considerando uma lei de emergência nacional. A Suprema Corte considerou esse método de aplicar tarifas ilegal. E ele fez um discurso muito duro, disse que alguns juízes envergonharam a nação. E ele vai estar frente a frente com pelo menos alguns desses juízes, né, Maria Clara? Explica pra gente como é. Eles vão geralmente a esse evento? Exato. Sam, como eu falei, é um evento que hoje em dia tem de tudo. Tem oposição, tem convidados, tem a Suprema Corte. A gente não sabe ao certo quem da Suprema Corte vai.
mas é muito comum eles irem, eles assistirem ao discurso, e o que deixa a gente em alerta agora é justamente isso que o Sam explicou. Como a Suprema Corte barrou o tarifaço do Donald Trump, é de se esperar que eles participem, que eles assistam, e também é pra gente ficar atento se o Trump vai falar alguma coisa ou não, porque o Trump foi bem árduo, ele bateu... Pegou pesado. Ele pegou pesado, sim, ele pegou pesado. Ele reclamou da Suprema Corte, achou um absurdo, e então é comum do presidente, a gente vê o presidente falando sobre a oposição, falando sobre o que incomoda ele, e é de se esperar que ele possa falar algo com eles lá na frente, até porque impacta na economia e é o que ele deve abordar, assim, principalmente, né? A gente sabe que o presidente Donald Trump, pro bem ou pro mal, é um presidente muito direto, né? Então, eu acredito que ver ali pelo menos um juiz da Suprema Corte ou alguns juízes da Suprema Corte, e eles ficam no local privilegiado, eles ficam bem na frente. Isso. Ali a Câmara, a cúpula do Capitólio, né, onde acontece essa cerimônia, ela é circular. E ali na primeira fileira ficam juízes da Suprema Corte, alguns outros representantes. Vocês vão ver atrás do presidente Trump o presidente da Câmara dos Deputados, vão ver também o vice-presidente J.D. Vance. Então, tem todo um protocolo ali que é sempre seguido, porque a gente sabe como vai ser. E vamos ver se alguma coisa vai ser quebrada. Tem até uma questão que alguns deputados democratas, alguns congressistas democratas, não vão participar desse primeiro State of the Union do presidente Donald Trump. Eles vão fazer uma forma de protesto ali, né? Eles vão ficar num local separado, também abordando esses temas. Questão de imigração também, que eles são muito contra a atuação do ICE, né, a Polícia de Imigração do governo norte-americano ali em alguns estados, por exemplo, Minnesota, que a gente teve casos gravíssimos de violência policial contra, enfim, manifestantes ali, contra os próprios imigrantes que estão ali em situação irregular. Então, esse é um outro tópico que também deve ser citado pelo presidente Donald Trump, né? Ele deve abordar a imigração como algo positivo, porque ele disse que fechou a fronteira, ele disse que diminuiu, que está se livrando dos criminosos que estão ali nos Estados Unidos com passagem criminal e não têm documentos, são ilegais, portanto, né? Então, essa é uma retórica política, acho que um dos principais pontos de tensão entre democratas e republicanos, né? Exatamente, eu acho. E eu acho que um outro assunto que ele pode puxar ali é em relação ao MAGA, o Make America Great Again. Como eu falei, tem vários convidados, inclusive uma das convidadas de Trump é a Erica Kirk, que é viúva do Charlie Kirk. E Charlie Kirk, que foi assassinado, ele era ligado ao movimento conservador Make America Great Again. Então, eu acho que isso, assim, reforça muito o aceno à base mais fiel do presidente, e ele pode tocar muito nesse assunto, principalmente puxando a questão do ICE também, né? Toda essa questão que a oposição vem pegando bastante no pé dele e vice-versa. E como vocês sabem, né, o Charlie Kirk foi assassinado de uma forma muito brutal, de uma forma muito violenta, de uma forma completamente injustificável ali no ano passado, durante um evento de uma faculdade nos Estados Unidos. Mas vamos falar